Não é uma doença que possa ser catalogada ou que se possa dizer. São sempre crianças mais inteligentes ou... São crianças com uma personalidade muito peculiar. Às vezes mais agitadas também, não é? Também, sim, psicologicamente mais agitadas. E o que é aqui um bocadinho um contrassenso, não é? Mas muito calmas, enfrentam todas as vicissitudes da vida de uma maneira muito mais corajosa, exatamente porque têm um problema que têm que lutar todos os dias com ele, não é? Há algumas fases críticas na criança com osteogenesis imperfeita grave, nomeadamente o início da adolescência e a socialização da fase da adolescência, que tem que ser muito apoiada. Aí a multidisciplinaridade é muito importante, por exemplo, o apoio se calhar psicológico, não é? Muito importante, sim, senhora. No entanto, tão importante como o tratamento dos casos graves da doença é a abordagem dos casos ligeiros, porque estes casos, muitas vezes quando vão ao hospital, devido ao pouco conhecimento que há sobre a doença, são tomados não como doença, mas sim como violência infantil. Portanto, não são raros os casos que os pais aparecem uma ou duas vezes no hospital com a criança com fraturas. Com fraturas. E que são rotulados como criança batida. Daí a grande importância e o louvor que tem a Associação Portuguesa de Osteogenesis Imperfeita em difundir a doença não só na população em geral, como também no meio médico, que apesar de tudo ainda é desconhecido. Muito bem. Mais uma telespectadora em linha, Maria José Cássio, reformada, 69 anos, liga-nos de Coimbra. Bom dia, Maria José. Muito bom dia. Olha, eu fiquei muito surpreendida. Fiquei muito surpreendida e com bastante curiosidade acerca do tema que estão a tratar. Acontece que, portanto, eu há 15 anos descobriu-se que tinha uma osteoporose bastante grave para a idade que eu tinha na altura e portanto, comecei a fazer uns tratamentos com alguns alendronatos de cálcio. Na altura comecei com cálcio, pronto, o que havia, Fosamax, Fosamax e essas coisas. Depois fui, portanto, mantendo, depois passou a osteopenia, fui fazer exercícios num ginásio onde fazia até quase à exaustão exercícios de musculação e depois comecei a ter umas crises de coluna e a determinada altura verifiquei que tinha feito uma fratura, depois fiz uma segunda e depois deixei de ir ao ginásio. Não sei se foi por acaso relativamente aos exercícios que teria feito, não sei. Sei que agora, o ano passado, inadvertidamente foi assim, fiz 5 fraturas na coluna, sem ter caído, sem qualquer esforço. Tive dores terríveis, tive 3 meses, pronto, com dores, tive de tomar medicamentos, sei lá o que é que eu tomei. E não sabia até que realmente existia esta doença. Maria José, portanto, mas depois de fazer essas 5 fraturas, voltou a ir a um ortopedista, voltou a ser acompanhada? Sim, na altura tive que recorrer a vários médicos, que eles nem percebiam porque é a origem das 5 fraturas. E teve algum diagnóstico? Percebeu-se o que aconteceu ou não? O diagnóstico, quer dizer, o que chegou à conclusão foi as fraturas. E mais nada, o médico que me tratou nem me receitou fisioterapia, não me receitou mais nada. Na altura foi tratamento para as dores, injeções, comprimidos, pensos de sei lá do que é que eu pus. E lembra-se se fez alguns exames específicos após as fraturas? Fiz na altura. Lembra-se o que é que fez? Fiz um raio-x e fiz também, na altura também, acho que foi o raio-x que eu fiz, foi o raio-x. Pronto, e então nunca ninguém lhe diagnosticou... Fiz uma densitometria. Uma densitometria óssea. E depois também nunca ninguém lhe diagnosticou então a osteogênese? Só a osteoporose. Agora, eu não sabia que existia esta doença e de facto estou sobressaltada porque não sei o que é que eu precisarei mais de fazer. Maria, vou-lhe pedir 5 segundos. Doutora, alguma questão que queira fazer à Maria para melhor podermos ajudá-la nesta resposta? É difícil dar uma opinião em relação à situação à distância, sem ver então, e sem ver as radiografias. Então não há nenhuma questão que queira colocar? Talvez houvesse uma coisa que me pudesse ajudar, que é quando é que começou a primeira fratura? Que idade quando é que fez, Maria, a primeira fratura? Essas seguidas? Portanto, quando se detectou que eu tinha a osteoporose assim tão grave, foi quando caí e parti um pé. Depois, mais tarde... Com que idade é que foi? Provavelmente 53, 54.
Pois, é difícil de lhe dizer, pode ser realmente apenas uma osteoporose, ou pode haver por trás um caso de fragilidade óssea que Sim, portanto, seja é dos tais congénito. casos Sei que é de família. menos graves e que tenha agora agravado com a junção de uma osteoporose em cima da situação. Mas à partida nada indica que seja uma osteogênese porque não foi de criança, que teve uma infância e uma adolescência perfeitamente normais. É pouco provável que um doente com osteogênese imperfeita nunca tenha nenhuma fratura ou nenhum acidente semelhante à fratura durante toda a sua vida e só o venha a demonstrar numa idade avançada. Maria, portanto, por aquilo que estamos a ouvir do doutor, à partida pode ficar descansada. Obrigada por ter participado neste consultório, mas nada indica que com esta idade seja que apareça agora a forma da doença da osteogênese imperfeita. Muito obrigada e bom dia. Pode continuar, doutor, desculpe. Talvez valha a pena aqui frisar que a doença é, como disse a Céu, é subdiagnosticada. Nós temos conhecimento de cerca de 100 casos diagnosticados em Portugal, mas esses 100 casos são a ponta do iceberg. São os que estão diagnosticados, exato, não é? Segundo a prevalência que é conhecida mundialmente, que é cerca de um caso em 10.000 nascimentos, nós em Portugal deveríamos ter cerca de 600 a 800 casos. E, portanto, anda por aí muita gente que provavelmente terá a doença e que não sabe. E é uma das principais funções da Associação fazer esta divulgação, que julgo que vai ter o seu ponto alto este ano no Congresso, que é aberto não só a profissionais de saúde, como também à população em geral, toda a gente que esteja interessada em se esclarecer sobre a situação. Portanto, sem alarmarmos, se calhar é importante dizermos que fazer fraturas repetidamente, logo em criança, logo em pequenino, é caso para ir verificar o que se passa. Exato, não é normal que tal aconteça num indivíduo saudável, sem doenças da parte do osso, que faça fraturas seguidas. E realmente é conveniente que os pais que estejam tenham uma atentos criança deste tipo estejam atentos e questionem o seu médico sobre a possibilidade da existência desta doença. Muito bem. Mais uma telespectadora em linha, Maria Marques, 54 anos, está desempregada, liga-nos de Lisboa. Bom dia, Maria. Olá, bom dia. Primeiro que tudo, queria felicitar-vos pelo vosso programa e já agora queria falar sobre o meu problema, a ver se tinha alguma coisa a ver também com esse que estão a divulgar. Eu tenho a escoliose degenerativa, com 45%. Surgiu-me, não sei, isto possivelmente já vinha de criança, mas há 5 anos é que foi declarado, de maneira que queria saber se tinha a ver com essa doença que estão a falar. Maria, mas se pudesse informar, agradecia. Em criança e na sua adolescência fez algum número repetido de fraturas? Não. Nada? Não. Muito obrigada, Maria. Fui operada ao lombar há 5 anos e foi depois dessa operação que comecei a notar as inclinações do corpo. Maria, muito obrigada pelo seu contacto com este consultório. Bom dia. Muito obrigada. Doutor, mais uma vez, Também vamos descansá-la porque uma escoliose é uma escoliose. Provável, exato, é uma escoliose. Portanto, nada, Maria pode ficar descansada. Pode ficar descansada. A escoliose é uma deformação ali também na coluna, não é? É uma deformidade que também tem a sua gravidade, não é? Mas não tem nada a ver com a osteogênese imperfeita e é pouco provável que tenha essa doença de base. Muito bem, vamos aqui outra vez à Maria do Céu. Maria do Céu, agora não enquanto Presidente da Associação, mas enquanto mãe da Marta? Marta, sim. Enquanto mãe da Marta. Como é que está a ser acompanhar este processo de crescimento da Marta, agora com 11 anos, agora começa a chegar à altura, mais 3, 4 anos, e vai querer sair com os amigos, tudo isso. É difícil conciliar o não querer ser uma mãe castradora e prendê-la com a preocupação do que possa acontecer? Eu acho que há aqui um pensamento que se calhar define um bocadinho aquilo que eu sinto. Eu lembro-me que quando a Marta era muito pequenina e não havia história absolutamente nenhuma na nossa família, portanto, quando ela fez a primeira fratura de fémur e estava a dormir, e estávamos a falar de um bebê de 2 meses de idade. Primeira fratura que fez? Primeira fratura. Estava a dormir e acordou num choro terrível que não sossegava e acabámos por, obviamente, recorrer ao hospital e foi quando se percebeu que ela tinha uma fratura de fémur. Foi uma fase muito complicada.
foi uma fase muito complicada porque o marido não fazia ideia porque que era aquele choro. E, inclusivamente, deve ter pegado na sua bebê, como é normal. Peguei, obviamente, tentei acalmá-la e exatamente era o uma facto... fratura aonde? No fémur esquerdo, a meio do fémur esquerdo. E exatamente o facto de tentar sossegá-la e de perceber que quanto mais eu tentava sossegá-la, mais ela chorava. Dores na perna. Exatamente. Que eu achei que de facto alguma coisa não estava bem e comecei a tentar olhar para ela muito devagarinho, com ela muito deitadinha, perceber se havia alguma coisa fora do normal e de facto percebi que uma das perninhas estava sem ação, caída para o lado. E lembro-me de na altura ter pensado, o pensamento ocorreu-me, a bebê fez uma luxação espontânea da anca, porque lê-se acerca dessas coisas nas revistas de mamãs e bebés e portanto, seria completamente longe do meu pensamento pensar numa fratura. Obviamente que, afinal, era uma fratura. É uma fase muito conturbada para uma família que nunca se deparou com uma situação destas. E o diagnóstico foi rápido? Como se dizia há pouco, não, primeiro é os olhares acusadores. De certeza que você deu um mau jeito, que não percebeu. E eu tentava perceber, mas ela estava a dormir, não houve absolutamente, não foi na muda de uma fralda, não foi no banho, ela estava a dormir, não é? Portanto, primeiro é esse impacto, depois é eu pessoalmente já não me queria sequer preocupar com o que é que queriam ou pensariam de mim, o que eu queria era tentar perceber o que é que se passava com ela. E passado 5 semanas, de facto, fez outra fratura no outro fémur, exatamente nas mesmas condições, e isto levou os médicos a preocuparem-se e a começarem a investigar. Esta investigação fez-nos andar sem conclusões, 1 ano praticamente sem diagnóstico, até que, em último recurso, acabou por se enviar o processo da Marta para a França. Em França, de facto, existem já alguns centros de especialidade de osteogénese imperfeita e, de facto, eles não tiveram dúvida em perceber que seria uma forma leve, que muitos dos exames estariam dentro do normal, mas que haveria, de facto, que ser encaminhado e tratado como uma osteogénese imperfeita. A Marta iniciou, de facto, os tratamentos de pamidornato, ainda em bebê. Foi das primeiras bebés mais pequeninas a fazê-lo. Fez uma infância e um crescimento praticamente normal, até que há 3 anos atrás teve novamente 2 fraturas complicadas nos fémures. Isso de facto é deprimente e cria muita instabilidade familiar. Uma mãe ver o seu bebê tão pequenino, com 2 meses de idade, enfiado num colete de gesso, como se costuma dizer, é bem mais complicado vê-los crescidos na mesma situação. Agora, de facto, a entrada da adolescência está mais ou menos estabilizada, tem sido submetida a múltiplas cirurgias que permitem a tal estabilidade do osso que a faz ser independente, autónoma. A Marta anda na natação, na dança, gosta de fazer ginástica, mas ela própria começa a ter consciência do seu corpo e aprende a defender-se e a proteger-se. Muito bem, Maria do Céu. Temos uma chamada muito importante, não desprezando todas as outras que tivemos até agora, porque todas são importantes, mas quem nos liga é a Isaura Ramos, mãe da Marisa, tem 54 anos, é doméstica e liga-nos de Seixal. Bom dia, Isaura. Bom dia. Portanto, eu queria dar os parabéns, porque é assim, no tempo que a Marisa, há 30 anos atrás, que nós vivemos a situação dela, era tudo muito desconhecido. E agora estou feliz por realmente haver esta informação toda e os médicos estarem preocupados com esta doença. Fico muito feliz por isso, não só para a Marisa, mas também pela neta que vem a caminho. Isaura, na altura, como é que foi? Na altura não se falava com certeza em osteogénese imperfeita? Não, corri muitos médicos, portanto até no hospital da Estefânia, quando ela fez a fratura do fémur, ficou lá internada. Aí nessa altura já havia um diagnóstico que talvez fosse a osteogenese imperfeita, mas havia outros médicos que diziam que era a doença de Gaucher, portanto fizeram um exame